Eu gostaria de saudar os magistrados brasileiros, na pessoa da eminente ministra Maria Isabel Galotti, do Superior Tribunal de Justiça, e da eminente Corregedora-Geral do Tribunal Regional Federal, desembargadora Maria do Carmo Cardoso. Gostaria de saudar os membros do Ministério Público, na pessoa do Vice-Procurador-Geral da República e conferencista nesse evento, Dr. Luciano Maris Maia, em quem não sabemos o que mais louvar, se o talento, se a fidalguia. Figura verdadeiramente extraordinária. Gostaria de fazer a saudação aos advogados, na pessoa do Dr. Jackson Domênico, que também é membro do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, na qualidade de jurista, meus eminentes colegas advogados e advogadas presentes, senhores juízes federais que se distribuem pelas sessões judiciárias que nos assistem e que participam efetivamente desse evento, e, em especial, também gostaria de fazer uma saudação ao eminente vice-presidente no exercício da presidência do Tribunal Regional Federal, oriundo do 5º Constitucional dos Advogados, o eminentíssimo desembargador Cássio Marques, que nos emocionou com a sua exposição sobre um tema tão significativo quanto tocante, como é o da crise migratória brasileira, caso Venezuela. Depois dessa exposição, fica até difícil falar sobre temas que assumem uma feição mais técnica, mas que não deixa de envolver, e de forma significativa também, queiram crer, a questão dos direitos humanos. Nós estaremos a falar de um tema que se relaciona também diretamente aos direitos humanos, que é o tema do devido processo legal na dimensão de sua concepção e de sua utilização como um efetivo instrumento de garantia de direitos individuais, de direitos coletivos, de direitos fundamentais. O próprio título, como foi concebido na conversa que tive com o eminente diretor da escola, desembargador Souza Prudente, sugere que não se trata de uma exposição livre de quem devesse falar sobre a matéria, mas de verdadeiramente um depoimento. A própria construção do tema sugere isto. Está posto da seguinte forma: a construção do devido processo legal como instrumento de efetivação dos direitos e garantias fundamentais na Constituição de 1988. E revela o porquê é um depoimento. É que, na qualidade de membro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, participei ativamente do processo constituinte, como articulador entre a Comissão Pró-Constituinte do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a Assembleia Constituinte. Fui interlocutor permanente de Nelson Jobim, que integrou as comissões de sistematização, e de Bernardo Cabral, que foi o relator geral da Constituinte. Ele próprio, ex-presidente do Conselho Federal da OAB, e, naquela oportunidade, senador constituinte e relator geral da Constituinte. Mas é preciso que se entenda, ao falar desse tema, o contexto histórico que vivíamos nos anos de 1986, 87, porque em 5 de outubro de 88, nós promulgamos a Constituição Cidadã, a Constituição de que estamos a cuidar. E que estará fazendo exatamente 30 anos no dia 5 de outubro. 30 anos no dia 5 de outubro deste ano. Comemoramos, então, este ano duplamente, tanto a Constituição, 30 anos da Constituição de 88, quanto 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, esses temas nos aproximam e constituem o objeto deste evento. A celebração dos 70 anos da Convenção de Direitos Humanos e da Declaração, melhor dizendo, da Declaração Universal dos Direitos Humanos e 30 anos da Constituição Federal.
O contexto constituinte deve ser lembrado. Nós saíamos de uma ditadura brutal, o governo, os militares entregavam o poder aos civis em 1985, e logo após se convocavam na Assembleia Nacional Constituinte para votar a nova Constituição, para se reordenar juridicamente o país e para consolidar, ou por outra, restabelecer a sua democracia. Esse era o grande desafio que se tinha pela frente. Mas não apenas este. A constatação de que a história constitucional brasileira sempre foi uma história de ineficácia também constituía um enorme obstáculo no nosso caminho. Todos devem lembrar que das 7 ou 8 constituições que nós tivemos, se considerar, por exemplo, a emenda constitucional número 1 de 69, seriam 8, né, com a de 88, nós sempre experimentamos um quadro de absoluta ineficácia. Algumas das grandes crises institucionais que o país teve se deveram exatamente, em certa medida, à ineficácia das nossas constituições. Lembro, nós estamos falando das Constituições de 1824, Constituição Imperial, depois da Constituição de 1891, primeira Constituição Republicana, depois de 34, da era Vargas, que foi notável porque foi uma Constituição que introduziu direitos sociais significativos, como, por exemplo, sufrágio universal, inclusive contemplando o voto da mulher pela primeira vez, não é? A criação da Justiça do Trabalho e a instituição dos direitos trabalhistas. Todos devem lembrar que a Constituição de 84 foi notável nesta parte. E logo após, por circunstâncias históricas, nós tivemos o Estado Novo, com a infeliz Constituição polaca de 1937, que terminou gerando as crises que nós experimentamos no Brasil, crises terríveis, um quadro ditatorial gravíssimo tomou conta do país, com perseguições políticas, com mortes, e chegamos finalmente à Constituinte de 1946, que voltou uma Constituição notável, uma Constituição liberal, uma Constituição progressista, mas tão notável e expressiva no plano das propostas, quanto ineficaz na prática. O grande problema da Constituição de 1946 foi a sua ineficácia. Porque no plano civil e político, nós estávamos diante de matéria de mais fácil implementação. Todos nós sabemos que os direitos civis e políticos são de mais fácil implementação, mas já os direitos econômicos, sociais e culturais são de difícil implementação, porque não dependem apenas de previsões legais, dependem de políticas públicas e de vontade de constituição, para usar uma expressão muito cara ao grande Conrad Hess. É preciso que se queira efetivamente cumprir a Constituição e que se tenha mecanismos para fazer a Constituição efetiva. Nós não tínhamos. O problema da Constituição de 46, fruto de uma notável Assembleia Constituinte exclusiva, foi a sua ineficácia. E a que se deveu essa ineficácia? É que, no que dizia respeito aos direitos econômicos, sociais e culturais, a Constituição se revelava inteiramente programática e não tinha mecanismos internos que garantissem a aplicação das suas próprias normas para garantir e efetivar os direitos que estavam apenas concebidos e enunciados no texto constitucional. A ineficácia da Constituição de 46, associada à deterioração do ambiente político, levou-nos à brutal Revolução de 1964, com a instituição do regime ditatorial. Então, vejam que coisa interessante. Vigia uma Constituição liberal e progressista, fruto de uma Assembleia Constituinte originária. E, ainda assim, por falta de eficácia e associada a essa circunstância, a degradação do ambiente político, nós tivemos
à Revolução de 64. É que a Constituição de 46 não tinha mecanismos, como veremos, que tem a de hoje, para absorver esses conflitos institucionais e, de alguma forma, ajudar a resolvê-los. Tivemos, então, em 64, um quadro curiosíssimo. Com a Revolução de 64, continuou a viger a Constituição de 46, o que significa dizer que ter Constituição enunciadora de direitos não significa nada. Isso pode estar em qualquer ditadura brutal. Você pode ter uma Constituição enunciadora de direitos, se ela não tem mecanismos para a sua efetivação. Curiosamente, os militares que estabeleceram uma ditadura brutal entre nós, mantiveram a Constituição de 46 até 67. Porque figurava como um quadro na parede, não tinha eficácia alguma, não merecia respeito algum. E os militares começaram a governar através dos famigerados atos institucionais, que eram atos supraconstitucionais. Eles governaram com atos institucionais, não é? De triste memória, todos nós sabemos. Mas a Constituição de 46 continuava em vigor. Vejam como é grave essa questão da eficácia constitucional, ou de falta de vontade de Constituição. Só em 67 é que os militares outorgaram, é que houve a outorga da Constituição de 67, que no seu artigo 153 se permitiu, no âmbito de uma ditadura brutal, enunciar direitos e garantias sem nenhuma efetividade. O artigo 153 da Constituição de 67 poderia ser reproduzido com algumas pequenas supressões na Constituição de 88 sem problema algum, porque o artigo 153 constitui uma verdadeira carta de direitos que são encontrados nas convenções e nos tratados internacionais, inclusive de direitos humanos, mas normas inseridas na Constituição sem nenhuma efetividade, sem mecanismos que possibilitassem a sua efetivação e, ademais, sem a vontade do poder em tornar aquela Constituição efetiva. Pois bem, os militares continuaram com a Constituição de 67 a governar através dos atos institucionais que perseguiram. Nós tivemos 17 atos institucionais, continuaram. Pois bem, em 69, dita-se a tal emenda constitucional número 1, que praticamente estabeleceu uma nova, que reiterou, repetiu, ratificou a ordem anterior, constitucional anterior. Por isso que, para quem considerar que a emenda constitucional número 1 foi a nova Constituição, nós teríamos 8 hoje, não 7 constituições. Pois bem, os militares entregam o poder à sociedade civil em 85. Em seguida, convoca-se a Assembleia Nacional Constituinte. E o grande desafio que se tinha pela frente era, em primeiro lugar, romper com os paradigmas autoritários do passado. E, de outra parte, estabelecer uma nova ordem jurídica constitucional que tivesse o mínimo de efetividade. E aí nós teríamos que identificar exatamente onde residiam as falhas, os vícios, as lacunas, frequentemente encontrados no nosso sistema jurídico constitucional, que sempre teve essa característica de absoluta ineficácia. Esse era o grande desafio que dominava a cena no momento em que se procurou convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, lutamos por uma Constituinte exclusiva. Nós entendíamos que isso daria maior legitimidade ao processo constituinte. Ela não veio. O Congresso Constituinte passou a ser a nossa Assembleia Nacional Constituinte. Mas um outro fator histórico ajudou a emprestar legitimidade ao processo constituinte. É que a Assembleia se abriu à contribuição dos segmentos mais expressivos da sociedade brasileira. Quem acompanhou o processo constituinte sabe e pode dizer que houve ampla participação popular, e isto emprestou legitimidade
ao processo constituinte e à nossa Constituição de 1988. Então, era preciso recompor esse quadro histórico para entender exatamente o que é que se tinha que fazer. Pois bem, no que diz respeito à ineficácia, a identificação a partir de experiências de outros países, de países civilizados, com ordens jurídicas estáveis, foi de que havia necessidade, no âmbito da Constituição, estabelecer certos mecanismos que pudessem colaborar com a efetivação dos direitos e garantias constitucionais, principalmente no plano dos direitos individuais e coletivos e dos direitos humanos. Então, isso foi identificado como um fenômeno bastante já identificado e conhecido em outros sistemas jurídicos, da omissão legislativa. O problema que ocorreu fundamentalmente com a Constituição de 46, no que diz respeito à falta de ineficácia, era a inércia do legislador infraconstitucional em dotar o sistema das leis indispensáveis a que os preceitos constitucionais atuassem efetivamente. A isso se denominou de omissão legislativa ou de inconstitucionalidade por omissão. Então, era preciso que, naquele momento histórico, o Constituinte procurasse estabelecer não apenas direitos e garantias, mas mecanismos para a sua implementação. Esse foi o maior desafio que se tinha pela frente em todo o processo constituinte. Como sair dessa ineficácia normativa que sempre dominou a cena constitucional brasileira, o direito constitucional brasileiro? Esse era o grande problema. E a Constituição de 88, ela foi, não tem muito tempo para falar sobre isto, mas ela foi notável nesta parte. Quem se debruçar sobre esse assunto verá que, no plano do controle, por exemplo, no plano do controle da constitucionalidade, que implica, ou que gerou a instituição entre nós, entre os writs tradicionais do mandado de junção, no plano concreto, e no plano abstrato, com a criação da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, aí foram estabelecidos dois mecanismos notáveis que poderiam colaborar com a superação da ineficácia normativa. No plano concreto, apareceu o mandado de junção como sendo uma garantia capaz de fazer atuar um direito constitucional enunciado, mas ineficaz a falta de um preceito infraconstitucional que devesse regulamentá-lo. Então, o mandado de junção se destinaria, então, no plano concreto e, na medida do possível, porque todos sabemos, e aí vem a máxima romana, ad impossibilia nemo tenetur, não é? O limite está nas possibilidades jurídicas, nas possibilidades fáticas. Se estivesse diante de um direito constitucionalmente enunciado, relativamente, direitos, garantias constitucionais e prerrogativas inerentes à soberania e à cidadania, se houvesse preceito constitucional enunciador de direitos e prerrogativas nesse plano, que dependessem de regulamentação, enquanto não viesse a regulamentação, o cidadão poderia se valer de um mandado de junção para buscar a norma para o caso concreto, se isso fosse possível, e não dependesse do estabelecimento de estruturas complexas ou de políticas públicas. Mas, na medida em que no sistema fosse possível editar uma norma para suprir a omissão legislativa, isso seria feito através do Poder Judiciário e mediante a garantia do mandado de injunção. Essa foi a concepção do legislador constituinte no que diz respeito à superação da omissão legislativa no plano concreto, no plano do direito subjetivo. No plano abstrato, se concebeu a ação direta de inconstitucionalidade por omissão como instrumento de estimulação legislativa para o preenchimento da lacuna constitucional e para a efetivação dos direitos consubstanciados na norma lacunosa. Essa foi a concepção. E todos sabem que, não só por isto, mas em razão do aperfeiçoamento do sistema de controle que vigia nas ordens anteriores, nós passamos a ter no Brasil, professora Esther, o mais completo sistema de controle de constitucionalidade do mundo. Porque nós temos no Brasil
o sistema americano, que é o difuso, que vem de Marbury versus Madison, 1803. Nós temos o sistema europeu, de inspiração keynesiana, o sistema de controle abstrato, mas em diversos planos. Nós temos o mandado de junção, no plano concreto. No plano abstrato do controle de constitucionalidade, nós temos a ação direta de inconstitucionalidade. Nós temos a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, como instrumento de efetivação da Constituição, com superação da omissão legislativa. Nós temos a ação declaratória de constitucionalidade e nós temos uma ação que outros países filiados ao sistema romano-germânico não têm. A ação de descumprimento de preceito fundamental. Então, no Brasil, professor Esther, nós temos o mais completo sistema de controle constitucional do mundo. Os americanos têm o difuso, os europeus têm o abstrato, nós temos todos. E ainda estamos à busca de eficácia. Porque, como dizia La Salle, a matéria não está apenas no enunciado do papel, mas depende, em certa e grande medida, das forças reais do poder. Fora disto, a Constituição, dizia La Salle, e bem lembrava Hesse, não passa de uma folha de papel. Então, nós tínhamos enormes e significativos desafios pela frente no processo constituinte. E a Ordem lutou muito para o aperfeiçoamento desse sistema, devo lhe dizer, porque eu participei desse processo através da Comissão Pró-Constituinte do Conselho Federal. E foi nesse contexto que também, e dou um depoimento nesse sentido, participei das discussões sobre o estabelecimento sobre a construção do devido processo legal para ordenar o sistema de direitos e garantias constitucionais. E mais do que isso, para buscar o máximo de efetividade para esse sistema. E justamente no que diz respeito aos direitos individuais e coletivos, ou aos direitos fundamentais, nós estaríamos também a falar sobre os direitos humanos. Estaríamos a falar sobre direitos civis, direitos políticos, direitos econômicos, direitos sociais, direitos culturais. Nós estaríamos a falar de tudo isso, da efetivação desse plexo de direitos, plexo que aparece na Constituição e que também está integrado por expressa norma constitucional pelos tratados e convenções internacionais de que o Brasil é parte, disse expressamente a Constituição. Os direitos aqui estabelecidos não importam, também devem, os direitos aqui estabelecidos não se limitam ao que a Constituição estabeleceu, mas também aqueles constantes dos tratados e convenções internacionais de que o Brasil é firmatário ou parte, integram também a ordem jurídica constitucional brasileira em dois níveis. Pode integrar, como o Supremo Tribunal Federal veio a dizer posteriormente, como norma supralegal, pode integrar como, se tratar de tratados e convenções de direitos humanos, até como emenda constitucional, como norma constitucional derivada do poder derivado, derivada de uma atuação secundária do legislador, e se aprovada a convenção com aquele quórum qualificado a que alude a Constituição Federal. Então, vejam quanto se procurou fazer para dar efetividade, que era a principal preocupação de todo o processo constituinte. E o devido processo legal aparece nesse contexto. O devido processo legal aparece nesse quadro de preocupação pela busca da efetividade, da organização do sistema de direitos e garantias, inclusive do sistema de garantias fundamentais, direitos e garantias fundamentais, e de sua efetivação. O devido processo legal tem uma longa história que não tem nada a ver diretamente com a atuação do Constituinte de 1988, obviamente. Todos devem lembrar que o devido processo legal ele nasce num diploma que correspondeu a um acidente histórico havido na Inglaterra. Estamos falando da Carta Magna. A Carta Magna de 1215. Em 1215, os barões de Runnymede se revoltam contra Richard Lionheart, Ricardo Coração de Leão, que era um governante brutal,
que era um rei brutal, e ele foi confrontado pelos barões de Runnymede, que exigiam dele a observância das leis lato sensu, porque no sistema inglês nós não falamos necessariamente em lei no sentido formal técnico, como falamos no Brasil. Eles exigiram de Ricardo Coração de Leão a observância de legem terrae, das leis da terra, vale dizer, dos preceitos jurídicos até então reconhecidos e proclamados em favor dos barões de Runnymede. Então, a Carta Magna de 1215, na realidade, representou uma concessão da realeza ao baronato. Isso não significava, naquele momento histórico, não significava reconhecimento de direito de cidadão inglês ou de direito do inglês, significava uma concessão da realeza aos barões de Runnymede. Mas o que se contém na Carta Magna é algo tão expressivo e tão relevante como categorias jurídicas, na verdade, que isso até hoje é lembrado, todos sabem, todos os constitucionalistas referem como sendo a fonte do constitucionalismo. A Carta Magna representou, nesse ato de concessão da realeza ao baronato, significou verdadeiramente a origem do nosso constitucionalismo. Porque o significado histórico da Carta de Direitos que se estabeleceu em prol do baronato, dos barões de Runnymede. Pois bem, esse legem terrae, a observância das leis da terra com relação aos barões, aparece mais tarde, mais de um século depois, no Statute of Westminster of Liberties of London, aparece pela primeira vez como Due Process of Law. Eles traduziram. A matéria apareceu em algum outro diploma, apareceu como The Law of the Land, uma tradução literal de legem terrae, mas no Estatuto de Westminster, de um século depois da edição da Carta Magna, apareceu pela primeira vez, eles traduziram por Due Process of Law, devido processo. Nós traduzimos predominantemente como devido processo legal, mas no contexto inglês é muito mais do que isso. Due process, o due em inglês, não quer dizer apenas devido, quer dizer justo, adequado, pertinente. Então, a significação é maior. E o law não é lei, necessariamente. Lei no sentido técnico formal, como nós tratamos no sistema da civil law, no sistema do direito escrito, de origem romano-germânica. Estamos falando do sistema da common law. Então, due process of law tem uma compreensão e uma abrangência muito maior do que essa tradução literal devido processo legal. Então, apareceu no Estatuto de Westminster e depois reapareceu, e mais amplamente aí, estamos falando já para todo cidadão inglês, no Bill of Rights, um século depois do Estatuto de Westminster, que era o Estatuto de Westminster de Londres, né? O reconhecimento de direitos aos cidadãos de Londres. Isso apareceu como Due Process of Law. Mas a matéria, no direito inglês, não tinha assumido ainda uma dimensão que veio a assumir na América, nos Estados Unidos da América. E eu diria, antes mesmo de as colônias se tornarem independentes, formando os Estados Unidos da América, a matéria já aparecia de forma muito expressiva na Declaração de Virgínia, na época em que as colônias brigavam por sua independência. Apareceu o Due Process of Law com a conformação muito próxima daquilo que veio a se estabelecer na quinta emenda da Constituição americana. Pois bem, veio a Constituição americana, mas ela não trouxe uma carta de direitos, não havia um Bill of Rights. Isso representou, lembrávamos há pouco, numa conversa com o eminente Dr. Luciano, lembrávamos desse aspecto, isso representou uma dificuldade até para a ratificação da Constituição que havia sido editada nos Estados Unidos, a Constituição americana. Muitos estados não queriam ratificar a Constituição porque ela não trazia um Bill of Rights, uma Carta de Direitos. Era uma Constituição de princípios que estabelecia mais as relações entre a União Americana, os Estados federados,
na verdade, o poder, mas não havia uma Carta de Direitos. Pois bem, foi por obra de James Madison que, posteriormente, já aprovada, já ratificada a Constituição, é que veio, é que eles, na Carta de Direitos, cuidaram mais especificamente do devido processo legal, numa dimensão inicial. A matéria apareceu na 5ª emenda, mais ou menos assim: ninguém será privado dos seus bens, da sua vida, dos seus bens e da sua liberdade sem o devido processo legal. Esse é o teor da 5ª emenda da Constituição Americana. De inspiração, teve como inspiração James Madison, que entendia que se deveria editar uma Carta de Direitos. Então, em 10 emendas constitucionais iniciais, ele estabelecia uma Carta de Direitos, e tendo como núcleo, justamente o devido processo legal com esse enunciado. Aparecia assim: no person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law. Então, exatamente isto. Então, veja, ninguém será privado da sua vida, dos seus bens, da sua liberdade, sem devido processo legal. Mas a Suprema Corte, chamada a se manifestar sobre a aplicabilidade do devido processo legal com essa conformação aos Estados, encontrou um obstáculo. Por maioria de 5 votos a 4, na primeira decisão que proferiu, a Suprema Corte Americana disse que o devido processo legal com essa conformação só se aplicaria ao direito federal americano, e não aos Estados, que tinham ampla liberdade para legislar, por exemplo, dadas as características do federalismo americano. Isso levou a que se editasse uma outra emenda, a 14, que completa o plexo e o sentido e a abrangência do devido processo legal. Na emenda 14 se estabeleceu: no state shall deprive any citizen of life, liberty or property without due process of law. Então, nós temos uma norma garantidora do devido processo legal ao cidadão, e uma outra norma proibindo que os Estados, ao legislar, suprimissem a vida, a liberdade e a propriedade dos cidadãos. Então, a partir da emenda 14, é que se ampliou o espectro e o alcance do devido processo legal, passou a atingir, a obrigar os Estados na sua própria atividade legislativa. Ele não poderia discriminar ou deixar de observar o que estava na emenda número 5. A Suprema Corte, então, passou a decidir que, e aí vem um dado importantíssimo, passou a dar dupla dimensão à garantia do devido processo legal. Tradicionalmente, até então, o devido processo legal tem uma feição mais procedimental, que os americanos denominam the procedure due process of law. A Suprema Corte, já na segunda metade do século XIX, isso é um dado relevante, começou, a partir da emenda 15, a construir uma dimensão material para o devido processo legal. Vale dizer, o devido processo legal não se limita a uma feição procedimental de garantias processuais, ampla defesa, contraditório, presunção de inocência, não é? Juiz natural. Não, a matéria assume uma outra proporção. A Suprema Corte começou a apreciar leis que regulamentavam ferrovias e atividades, chamam labor law, atividades de trabalho. A Suprema Corte começou a construir uma dimensão material. E isso tem uma significação muito grande para o que nós vamos falar, para o que estamos falando. Veja o que ocorreu. Mais especificamente, em 1895, apreciando um caso prosaico, aparentemente, um labor law, uma lei do Estado de Nova York estabelecia uma limitação na carga horária de trabalho para os trabalhadores em geral. Ocorre que havia contratos que estabeleciam uma carga horária maior, com consentimento dos próprios empregados. E isso gerou uma questão que chegou à Suprema Corte Americana. Saber se a lei do Estado de Nova York, em face da garantia do devido processo legal, poderia ser, vamos dizer assim, poderia prevalecer sobre a liberdade contratual entre o empregado e o empregador. Então, Lochner, que era o empregador,
não, foi punido porque descumpriu a lei e fez prevalecer o contrato, e sob a alegação de que isso violava a dimensão material do devido processo legal, ele chegou à Suprema Corte Americana, em 1895. E a Suprema Corte Americana estabeleceu que o devido processo legal, com aquela conformação da emenda 5ª e da emenda 14, tinha uma dimensão material que ultrapassava em muito a dimensão procedimental. Vale dizer, o due process é o direito justo, adequado, e eles traduziram, vejam, com amplitude, o termo liberty. No person shall be deprived of liberty, life, liberty or property. Eles interpretaram liberty não apenas como liberdade de locomoção física, mas como liberdade de contratar, liberty of contract. Está no precedente da Suprema Corte Americana. Então, eles interpretaram a cláusula de uma forma mais ampla e, com esse precedente, aliado a outras manifestações já conhecidas da Suprema Corte, eles construíram e sedimentaram a partir daí, de forma notável, é o caso Lochner versus New York. Eles deram uma dimensão material que se projetou para o mundo inteiro de direito, devido processo legal, material ou substantivo. Isso vem desse precedente Lochner versus New York, de 1895. Portanto, no final do século XIX. Então, o devido processo legal passou a ter essa dupla conformação em razão da construção notável da Suprema Corte Americana, mas num contexto diferente do nosso. Não é? Nós pertencemos a um sistema de origem romano-germânica, que eles denominam de Civil Law, não é? E lá nós estamos falando do sistema da Common Law. Eles trabalham mais com princípios e os concretizam através de decisões da Suprema Corte Americana que passam a ter eficácia normativa. Frequentemente nós invocamos, por exemplo, direito à defesa técnica. Não tem nenhuma lei que diga isso nos Estados Unidos. Foi uma construção de num caso concreto, Gideon versus Wainwright. Prisioneiro da Flórida, condenado, sem defesa, foi à Suprema Corte, escreveu uma carta, um grande juiz Black, recebe a carta, diz que isso é relevante, circula, obtém mais 3 adesões, 4, converte a carta em writ of certiorari, recurso extraordinário americano. O presidente da Suprema Corte designa o maior advogado com atuação perante a Suprema Corte à época, que era Abe Fortas, para fazer a defesa, o oral argument, que é o único momento público do julgamento, a argumentação oral perante a corte, que é um pouquinho diferente da nossa. Ele faz a argumentação oral e a corte decide que, em razão da garantia do devido processo legal, não é concebível e oponível ao Estado, não é concebível que o cidadão possa ser, no âmbito dos Estados, também, já na área federal isso era tranquilo, ele possa ser processado, preso e condenado, sem assistência técnica de um advogado. Então, qual é a lei americana? Gideon versus Wainwright. Não tem uma norma. Pela doutrina do stare decisis, as decisões da Suprema Corte Americana integram o plexo do direito material americano. Então, a Suprema Corte, ela cria, a partir de princípios gerais, ela cria o direito material e o sedimenta através dos precedentes que são aplicados com eficácia normativa. Então, é frequente usar, por exemplo, se eu estiver discutindo, como dizia o grande Holmes, uma questão tributária, e, sob o ponto de vista da irrazoabilidade do que o legislador fez com relação ao contribuinte, eu invoco um precedente famoso, McCulloch versus Maryland, em que essa matéria foi discutida e esse tema foi posto como sendo uma norma de direito material a disciplinar as relações jurídicas daí decorrentes. Tem essas características, vejam bem. Pois bem, então, essa é a experiência que nós tínhamos do devido processo legal. Vamos ao caso concreto. Nos contatos com a Constituinte, nós indagamos ao relator geral o que havia de concreto com relação ao tema na Constituição, ou na Constituinte. Bernardo Cabral nos disse, até agora, nós temos uma proposta do professor Siqueira Castro. Siqueira Castro estudou nos Estados Unidos, é uma obra pioneira no Brasil, sobre due process of law, sobre a garantia do devido processo legal. Então, o professor Siqueira Castro, que assessorou
constituinte, ele apresentou uma proposta de devido processo legal, que era exatamente a que está contida no artigo 5º hoje, inciso 54 da Constituição. Essa foi a proposta do professor Siqueira Castro. O que é que diz essa norma? O que é que diz esse dispositivo? Que foi introduzido na Constituição. Diz o seguinte, artigo 5º, inciso 54. Percebam agora a raiz histórica que eu acabei de referir. Está lá, hoje, na Constituição. Ninguém será privado dos seus bens ou da sua liberdade sem o devido processo legal. O que é isso? É a 5ª emenda da Constituição americana sem a palavra life, vida. Reprodução literal, é a tradução. É a tradução da 5ª emenda. Ninguém será, no person shall be deprived, ninguém será privado of liberty or property without due process of law. Liberdade e propriedade sem o devido processo legal. Nós, então, dissemos a Bernardo Cabral, que era o relator, nós, membros da comissão, que isso não bastava. Porque os americanos levaram 2 séculos e 1/4 de século para construir a dupla dimensão material e formal do devido processo legal. Num sistema de direito escrito como o nosso, sabendo das dificuldades que nós teríamos para criar ou ampliar direitos, imaginar que de uma cláusula tão genérica nós pudéssemos chegar àquele nível de garantias que os americanos estabeleceram, nem pensar. Nós sabemos que, até com relação a certas matérias, foram claramente introduzidas e resolvidas no texto como regras, não como princípios, nós temos certas dificuldades no Supremo Tribunal Federal. Eu dou um exemplo, a questão da presunção de inocência. Com todas as vênias de quem entendeu o contrário, basta ler um pouquinho a Lexi para ver o que é que nós temos ali. Nós temos ali exatamente uma regra e não um princípio. Nós temos uma regra constitucional, como tal, estabelecida pelo legislador, com o princípio da presunção de inocência vinculado ao trânsito em julgado das decisões condenatórias. Então, veja bem. Então, nós lutamos para que a matéria fosse ampliada. E estimamos que seria muito importante que se projetassem no texto constitucional alguns dos núcleos importantes da garantia do devido processo legal em sua dimensão formal e material. E assim ocorreu. Quem se debruçar sobre a Constituição verifica o quê? Primeiro, no artigo 5º, inciso 54, é definição genérica de devido processo legal. 55, aos litigantes em geral, em processo administrativo e judicial, e aos acusados, são assegurados contraditório e ampla defesa com os recursos e meio a ela inerentes. O que é isso? Isso é, nos precedentes da Suprema Corte Americana, isso é o núcleo da garantia do devido processo legal. Mas nós não podíamos, no nosso sistema, esperar que essa matéria viesse a ser construída com aquela dimensão de 2 séculos. Então, achamos por bem lutar para que se explicitassem alguns núcleos da garantia. E nós tivemos, nesse sentido, vejam bem, nós tivemos o inciso 55, 56, que é 56, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito, como regra constitucional, regra de garantia. Projeção do devido processo legal. Nos Estados Unidos, nos precedentes famosos, Mapp versus Ohio, Wongson versus United States of America, Garrett versus New Jersey, a Suprema Corte construiu uma doutrina da inadmissibilidade da prova obtida por meio ilícito. A partir de quê? Da cláusula genérica do devido processo legal. Então, o inciso 56 da nossa Constituição passou a expressamente estabelecer que são inadmissíveis as provas obtidas por meio ilícito, e isso constitui uma projeção da garantia do devido processo legal. Presunção de inocência, idem. Presunção de inocência, inciso 57 do artigo 5º. O Constituinte colocou isso como regra expressa e vinculou a nossa presunção de inocência ao trânsito em julgado. E eu dou uma breve final, estou caminhando para ultimar, e uma lembrança histórica. Antes dos trabalhos constituintes, uma comissão de notáveis apresentou uma proposta que poderia servir de base para as reflexões da Assembleia Nacional Constituinte. Comissão Afonso Arinos.
A Comissão Afonso Arinos apresentou uma proposta de presunção de inocência que dizia que o cidadão é considerado inocente até o reconhecimento de sua culpa, com essa generalidade. O legislador constituinte rejeitou, para dizer que considera-se inocente o cidadão até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, foi uma opção do legislador constituinte brasileiro vincular o conceito de presunção de inocência ao trânsito em julgado. Não vale aí citar outros sistemas jurídicos, porque essa foi a opção do legislador constituinte ao estabelecer a presunção como regra de garantia. Isso não é princípio, é uma regra de garantia. O que está estabelecido, como dizia Dworkin, é tudo ou nada. A expressão, ele é citado, o Dworkin nessa parte é citado até por Alex na sua teoria dos princípios, quando ele faz a distinção entre princípio e regra. Ele diz, princípio é norma, regra é norma. A diferença está que uma dá uma margem muito grande de interpretação e aplicação para diversas situações, e a outra é regra. Ou vale ou não vale, ou se aplica ou não se aplica. Não é? Ela já tem uma determinação expressa que há de ser cumprida. E assim ocorreu. Então, vejam que o devido processo legal ele foi cuidado de uma forma a que ele pudesse servir de efetivo instrumento, não é? Ou de instrumento para a efetivação de direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais. Ele está posto dessa forma, e foi posto com tal conformação que poderia permitir, como permitiu a Suprema Corte, começar a estabelecer o controle da atividade legislativa pela dimensão material do devido processo legal. Todos devem lembrar que, nos anos 90, o Supremo começou a aplicar essa dimensão material, advinda da experiência americana, com grande importância e valia para nosso Estado democrático de direito. O Supremo passou a examinar a matéria sob o ponto de vista da razoabilidade. Por exemplo, não pode o legislador, se ao editar uma lei, simplesmente não se precisaria apenas verificar se alguma violação à norma constitucional, material, explícita. Não. O legislador tem limites. Os limites estão na razoabilidade. Por exemplo, quando a Constituição estabeleceu as infrações de menor potencialidade ofensiva e delegou ao legislador infraconstitucional dizer quais são elas para os efeitos dos juizados especiais, não poderia o legislador dizer que homicídio é crime de menor potencialidade ofensiva. Qual a inconstitucionalidade em que ele cindiria? Violação da dimensão material do devido processo legal, que permite o controle da atividade legislativa através do princípio da razoabilidade emergente da garantia do due process of law. Então, o Supremo Tribunal Federal passou a aplicar a garantia não apenas no plano procedimental, Procedural Due Process of Law, mas no plano material ou substantivo, Substantive Due Process of Law. Há notáveis decisões da Suprema Corte nesse sentido, em matéria tributária, por exemplo, leis tributárias absurdas, e aí eu lembro de uma expressão utilizada pelo ministro Celso de Mello, num caso paradigmático em que se consolidou essa orientação de declarar a inconstitucionalidade por violação da razoabilidade com projeção do devido processo legal. Ele citava Holmes e dizia assim, finalmente, the power to tax is not the power to destroy. O poder de tributar não é o poder de destruir. Então, a matéria há de ser vista com razoabilidade. Então, veja a importância com que se introduziu o devido processo legal no contexto brasileiro. E de uma forma a permitir a efetivação dos direitos fundamentais, aí incluídos os direitos humanos. Na verdade, isso é um dado relevantíssimo. E vejam, para encerrar, o que fez o Constituinte, até para afirmar, no contexto histórico, a prevalência do cidadão sobre o Estado. Veja como está disposta a Constituição. Primeiro, as normas estruturantes da República Federativa do Brasil como Estado democrático de direito. Artigos 1 a 4. Artigo 5º, cidadão aparece antes da organização do Estado. Direitos e garantias individuais e coletivos. Em seguida, artigo 6º, direitos sociais.
Em seguida, direitos políticos. Em seguida, a organização do Estado. Então, veja, o contexto histórico de reestruturação da nossa democracia, de redemocratização, levou o Constituinte a colocar o cidadão e os seus direitos acima do Estado. E a concepção do devido processo legal veio nesse contexto, como instrumento efetivador de direitos e garantias fundamentais, entre eles, dos direitos humanos. Lembro, já encerrando, o que fez a Constituição nesse plano. Ao adotar os instrumentos para a efetivação, não esqueceu também de enunciar outros direitos. E aí trouxe, por expressa disposição constitucional, professor Esté, isso é algo notável, a Constituição mandou incorporar a ordem jurídica brasileira com diversos níveis, todos os tratados e convenções internacionais de direitos humanos de que o Brasil é firmatário. E o Supremo já teve a oportunidade de concretamente atuar quanto a isso. Eu dou um exemplo. Prisão civil de depositário infiel. Há uma lei brasileira, lei passada pelo Congresso Nacional, que estabelecia a possibilidade da prisão. O que fez o Supremo Tribunal Federal, cotejando a lei com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, pacto que integra a chamada Carta Internacional dos Direitos Humanos. A Carta Internacional dos Direitos Humanos está composta, sabemos, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e pelo Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. A isso se denomina de Carta Internacional dos Direitos, Carta dos Direitos Humanos. E tudo isto está incorporado ao direito brasileiro por expressa norma da Constituição Federal. Vejam a importância e a preocupação com que o legislador se ouve com a questão da eficácia, com a questão do respeito à dignidade da pessoa humana, respeito aos direitos fundamentais do cidadão, respeito aos direitos humanos em geral. Nós temos, e eu lembro, para encerrar, o que me disse o grande professor Capelletti, em 1990, professora Esther, quando ele esteve entre nós numa conferência, na Conferência Nacional da OAB. Eu tive o privilégio de ser designado pelo presidente do Conselho para acompanhá-lo na sua estada. E almocei e jantei com ele 2 vezes, eu e o professor Calmon de Passos, foi um grande jurista já falecido, e o professor Capelletti nos dizia, ele, o maior pensador sobre a questão do acesso à justiça e da eficácia de direitos. Quem não lembra? Ele escreveu com Bryant Garth, da Universidade de Stanford, o maior report planetário sobre acesso à justiça e efetivação de direitos. O seu famoso Access to Justice, The Worldwide Movement to Make Rights Effective. Ele escreveu com Bryant Garth um report, um relatório mundial sobre a questão do acesso à justiça e a questão da efetivação dos direitos. Ele me disse, falando sobre a Constituição brasileira, ele disse assim, la Constituzione brasiliana é uma Constituzione molto virtuosa. Realmente. Aí ele acrescentava, disse assim, numa sociedade magnífica e complexa como a brasileira, o grande desafio seguramente será a sua efetivação. Eu diria, então, que nesses 30 anos de Constituição Federal, completamos brevemente, e nos 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos, nós podemos dizer que a nossa democracia política está aí, de pé, a despeito das crises. E a Constituição tem sido um instrumento notável de absorção e solução dessas crises. Nunca, professor Esté, nós tivemos um período de estabilidade constitucional de mais de 30 anos. Hoje nós temos praticamente 30 anos, o maior período de estabilidade constitucional no Brasil. Graças a uma Constituição que se permite também alterar naquilo que não atinge os núcleos fundamentais dos direitos e garantias do cidadão, da comunidade, da sociedade, os direitos humanos. E, portanto, eu diria que a nossa democracia política está aí, administrando as crises. A social ainda está a dever muito, porque, como disse o professor Capelletti,
O Brasil é um país complexo, riquíssimo e pobríssimo ao mesmo tempo. Tem todas essas virtudes e todos esses defeitos. E, por último, eu diria, lembrando os ingleses diziam que, na concretização de um Estado democrático de direito, os primeiros 500 anos eram anos difíceis. E eu diria, então, mas o Brasil está, então, na primeira infância. Então, nós temos muito tempo para brigar e para consolidar a democracia. Muito obrigado.